como que é difícil colocar preço nos móveis, né, nas peças decorativas de pallet, o que eu falei na aula 1. Na aula 1, o que eu falei? Nós não temos fornecedores padronizados em todo o Brasil, né? Igual, por exemplo, quem compra chapa de MDF, então tem lá um preço mais ou menos padronizado ali por todo o Brasil, fornecedores certos, a gente não tem. Então a dificuldade da gente precificar já começa por aí. Então vou passar várias dicas hoje para poder vocês já começarem a melhorar aí a questão da precificação. Então vamos lá, gente, precificação. Normalmente, como que a galera precifica? São as formas mais comuns aí de precificar. Pega o custo de material e multiplica por um número. Tem gente que fala, pega o custo do material, multiplica por 1,5. Pega o custo do material, multiplica por 2, por 3, por 4. Gente, em alguns casos, se você não sabe nada, vai até funcionar, tá? Mas eu não aconselho a fazer isso. Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Outra coisa que o pessoal faz, esse já dá até um pouquinho mais certo. Pega o custo do material mais o seu dia de serviço. E aí, você tem que definir quanto vale o seu dia de serviço. Essa forma de cobrar, eu até falo, quando as pessoas me perguntam assim, Giovanni, eu nunca cobrei e tal, eu preciso cobrar. Então, como é a primeira vez, então não vou passar um negócio complexo para você fazer, porque você nem vai dar conta. Então, qual que é a maneira mais simples? Custo do material, gastei R$50 para produzir essa peça. Quanto vale o meu dia de serviço? R$100? R$150? Gastei um dia para produzir a peça. Então, R$50 de custo, mais 150 do meu dia de serviço. R$200, que é o preço dessa peça. Tá bom? Então, assim, se você nunca precificou, não fez nada, esse não é o ideal. Mas você pode começar a pensar alguma coisa desse tipo. Pode precificar por aí. E aí, além de você saber, aí, né, claro, quando você sabe o preço, o valor do seu dia de serviço, você fraciona aquilo ali em horas, tá? Divide em horas, e aí você vai saber quanto você vai cobrar por hora. Porque tem peça que você vai gastar 2 horas, vai gastar 3, vai gastar 4, né? Então, meio período, R$75 mais o custo do material, ok? Então, uma coisa que você tem que definir, independente do tipo de cobrança, é quanto vale o seu dia de serviço. Isso você tem que saber, tá? E você tem que focar em ganhar aquele valor, ok? Senão, no final das contas, no final do mês, você vai estar pagando para trabalhar. Outra coisa, que foi o que o nosso amigo falou aqui no comentário aqui, que eu acabei de fazer a brincadeira com ele aqui, é baseado no preço da concorrência. Galera, a gente só pode, assim, a gente pega uma ideia do preço da concorrência, tá? Mas a gente não pode seguir o preço da concorrência, porque a gente não sabe uma série de variáveis que eles usaram para compor o preço dele, tá? Você não sabe como que ele compôs o preço dele, como que é o processo de fabricação dele, quais são os fornecedores dele, a quanto ele compra matéria-prima e outros insumos. Então, é muito arriscado, tá? Você se basear por preço dos outros. E uma coisa que acontece muito, né? Quem participa aí dos grupos de WhatsApp de marcenaria, a pessoa vai lá, posta uma peça lá no grupo e fala assim, gente, quanto eu posso cobrar por essa peça? Aí, não falar com você, me dá o desespero quando a pessoa fala isso. Por quê? Quem vai te responder não sabe quanto você paga de água na oficina, quanto você paga de luz, não sabe quanto tempo você demorou para fazer essa peça, não sabe quanto você gastou para comprar esse pedaço de tábua aqui. Como que ele vai te dar um preço? Vai falar assim, Giovanni, vende por R$10, só essa tábua aqui eu paguei 12, e aí? Então é um negócio que não dá para fazer. Aguenta a mão que a gente vai chegar lá. Estou só falando das formas mais comuns que a galera utiliza aí para cobrar, ok? E aí, onde que o pessoal peca? O pessoal só pensa no lucro bruto. O que que é o lucro bruto? Ele pega o valor de custo do produto ali, menos o valor de venda, tá? E tá ali o lucro bruto. As pessoas não pensam no que é mais importante, o lucro líquido. O que que é o lucro líquido? Além de você considerar o valor de custo da peça, você tem que considerar os seus custos fixos e os seus custos variáveis,
ok? Giovanni, o que é custo fixo? O que é custo variável? Custo fixo, gente, é um valor que você paga todo mês, independente de vender ou não. A água na sua oficina, independente de você vender ou não, você tem que pagar. A energia elétrica, independente de vender ou não, você tem que pagar, ok? Então, isso são custos fixos. A internet, se tem internet na sua oficina, todo mês você tem que pagar ali a mensalidade, independente de vender ou não. Então, isso são custos fixos. Giovanni, o que são custos variáveis? Por exemplo, quem é MEI, né, já paga imposto. Então, o imposto é variável. Ele é de acordo com a quantidade que você vende. Percentual de canais de venda. Por exemplo, eu vendo pelo Mercado Livre. Quando eu vendo pelo Mercado Livre ou pelo Shopee ou alguma outra plataforma, eles me cobram um valor em cima daquela venda. E esse percentual, ele é variável. Porque se eu vender, eu pago. Se eu não vender, eu não pago. Ok? Entenderam a diferença? Então, sempre leve em consideração custos fixos e custos variáveis. Beleza? E aí, quando você começa a colocar isso na ponta do lápis, você vai ver o seguinte: nossa, eu estou gastando muito aqui, ó. Tem coisa aqui, ó, nos custos fixos que eu posso reduzir para eu ter mais lucro. Tem coisas aqui no custo variável que eu posso procurar uma outra alternativa para eu reduzir o custo e eu ter mais lucro, tá? Então, isso aí é planejamento financeiro que entra junto com precificação. E aí, deixa eu dar umas dicas para vocês em questão. Por isso que eu falei, gente, por isso que é difícil a pessoa dar palpite no preço do seu produto. Ele não sabe quanto você gasta de água, de luz, de internet, não sabe se você está vendendo aquilo pelo Mercado Livre, se você é MEI, se você está pagando imposto, qual o percentual que você paga de imposto. Então, por isso é difícil. Então, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, todas essas variáveis na hora de compor o preço, ok? Então, agora eu vou dar algumas dicas para vocês precificarem. Vocês viram, né? Então, vamos considerar custo do produto, custos fixos e custos variáveis na hora de montar o preço, beleza? E aí, tem uns macetezinhos aí que vão melhorar na hora de você fazer essa composição do preço e não tomar a famosa bola nas costas. Olha, quando você for precificar, presta atenção em uma coisa. Você tem que definir o seu nível de acabamento. Você tem que ter um nível de acabamento padrão. Ensinei ontem acabamento, não foi? Qual que vai ser seu nível de acabamento padrão? Você vai definir. Vou dar um exemplo aqui agora. Meu nível de acabamento padrão para peças que vão ficar dentro de casa é 2 demãos de selador, 2 demãos de verniz, ok? Então, você já tem o custo disso. Quanto você vai gastar de material e também quanto tempo você vai precisar para aplicar 2 demãos de selador, 2 demãos de verniz. Então, seu orçamento padrão é esse. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, Giovanni, eu quero um acabamento extremamente fino, quero uma superfície brilhando, impecável e tal, espelhada, ou até mesmo o cara chega exigindo, eu quero no mínimo 5 demãos de verniz. Então, já, ó, fica atento, tá? Levanta a anteninha aí, que é o seguinte, no seu orçamento, você vai ter que colocar essa exigência do cliente, tá? Você vai ter que saber que para 5 demãos de verniz, você vai gastar mais produtos e vai gastar mais tempo, beleza? Então, o seu orçamento já tem que ser diferenciado. Tem o acabamento padrão. Cliente quer acabamento superior, eu tenho que cobrar por isso. Anota aí, primeira dica. Dica 2. Essa aqui, gente, acontece com todo mundo. A galera é espertinha. A galera faz o seguinte, chega lá na sua oficina e tem essa peça aqui, ó. Tem essa peça aqui, essa caixinha aqui lá, laranja. Chegou lá, viu essa caixinha laranja. Giovanni, quanto custa essa caixinha? R$10. Beleza. Então, Giovanni, eu vou querer uma caixinha igual a essa. Só que eu quero que você pinta ela de branco e quero que você coloque mais um negocinho aqui do lado e mais uma firulinha aqui em cima. E achando não, tendo certeza que vai continuar os mesmos R$10. E se você não ficar esperto, a pessoa vai te engambelar e você vai vender a caixinha por R$10, tá? Aí a pessoa acabou de falar isso aqui, ó, pediu cor diferente, pediu coisas a mais, você fala, tranquilo, isso aí a gente faz numa boa. Mas aqui, na cor branca e com
esse acabamento que você quer aqui, mais esse acessório aqui, ela fica em R$15, tá? Então, ó, fica esperto com isso. Quem aí que já trabalha, que já passou por essa situação? Ou que passa até hoje? Vai ver que aconteceu isso hoje com você. Outra dica, gente. Então, ó, cobrar mais pelo acabamento fino. Cliente quer uma peça igual, mas com algo diferente. Anota aí. Terceira dica. Peça branca. Gente, peça branca, desculpa a palavra. Peça branca é um inferno, tá? Eu não conheço ninguém que gosta de fazer peça branca. Peça branca dá muito trabalho para você fazer um bom acabamento nela, né? Vai lá, faz o acabamento, construção, lixamento, tudo bacana, limpa e começa a pintar. Recomendo, esmalte sintético base água. Você vai lá, dá uma mão, dá 2 mãos, dá 3 mãos, às vezes você tem que dar 4 mãos numa peça branca. Sendo que se fosse, por exemplo, um verniz, você ia lá e dava 2 mãos com a pistola ali e tava show de bola. Então, peça branca, cobrem mais caro, porque dá muito trabalho. Peça branca é uma tristeza. Tem que fazer uma peça branca? Beleza, vamos fazer a peça branca, mas cobre mais caro por isso. É uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, gente, existem peças que são só para tirar foto e postar no Instagram. Aí o pessoal vai lá, pinta uns paletes de branco, coloca num ambiente todo chique, coloca umas coxas maravilhosas em cima que custa o olho da cara, né? E vai lá e posta aquele negócio. Aí a pessoa vai lá, vê aquilo e fala assim, eu quero uma cama de pallet branca, porque eu vi no Instagram, é bonito demais. E depois não quer pagar pela pintura do branco. Acho que aquilo ali caiu do céu, tá? Então fica esperto. Atenção ao tempo de produção na hora de você precificar. Pensa bem quanto tempo você gasta para poder produzir aquela peça. No início, eu sei que é difícil, porque você não tem tanta habilidade, você não tem tanta destreza ali com as ferramentas. Às vezes é uma peça que você nunca fez. Você vai gastar um tempo ali quebrando cabeça, tá? Mas fica atento ao tempo. E outra coisa, gente, como a gente fala por aqui na minha região, não fica murrinhando. Porque se você pega uma peça para fazer e fica ali, dá uma martelada, WhatsApp, dá outra martelada, vai lá tomar um café, faz isso, para. Ó, você passa o dia inteiro e não consegue fazer uma peça pequena. Então, pegou para fazer, vai fundo e produz rápido, porque tempo é dinheiro, tá? Então, fica atento ao tempo de produção na hora que for precificar. Ó, você pode chegar num nível, que é a próxima dica, que aí sim você consegue ganhar um bom dinheiro. É quando a sua marca é fortalecida na região. Fortalecida, sim, você fortalece a sua marca na sua região. E todo mundo quer ter uma peça sua. Tem um cara ali na esquina que faz igual a você ou até melhor, tá? Mas a pessoa quer ter uma peça com a sua marca. Ele quer falar assim, ó, eu quero ter uma peça lá da Maria Ilma, tá? Porque Maria Ilma lá é que top, é que todo mundo compra na mão dela, o prefeito da cidade, o vereador, o dono da indústria lá compra na mão dela, fulano de tal, que é influenciadora digital, postou no Instagram dela a peça da Maria Ilma, entendeu? E aí, quando chega nesses casos, você cobra também pela marca, tá? Então, a sua peça chega a ser desejada, a sua marca chega a ser desejada. Então, você pode jogar um percentual a mais e cobrar a mais por isso. E aí, sua margem de lucro, ó, vai lá em cima, beleza? Então, sempre procurem fortalecer a sua marca. Outra coisa, gente, na hora de precificar, leve em consideração que nós trabalhamos praticamente com projetos exclusivos. E a gente faz o que ninguém gosta de fazer, tá? Então, a pessoa chega lá com uma adega, chega com um porta-chaves, ok? Você acha que um cara da marcenaria lá planejada vai parar a maquinário caro dele e material caro que ele compra para poder fazer um porta-chave para alguma pessoa? Ou o cara que trabalha com marcenaria fina vai parar lá desengrosso, desempenho, aquele monte de ferramenta cara, cada uma custa 15, 20, 30 mil reais para poder fazer uma adega para uma pessoa? Não vai. Então, essas pessoas vêm até nós que somos os marceneiros do pallet,
A gente pega esses projetos todos de decoração, de móveis e tal, tudo isso que as pessoas fazem na internet, quem desenvolve, quem produz é a gente. Então, nós temos esse gancho aí para poder a pessoa, ela não tem muito por onde fugir, tá? Ela tem, se ela quer aquela peça realmente, ela vai fazer com a gente. E é um produto de exclusividade. Então, a gente cobra também por isso. E nossas peças nunca são iguais uma à outra. Por mais que você copie o mesmo modelo, como a gente trabalha com sustentabilidade, madeira reutilizada, sempre vai ter uma diferencinha. Então, você pode falar que as suas peças são únicas e exclusivas. E quando é exclusividade, as pessoas cobram mais caro. Não é isso? Porque quando você pega, por exemplo, uma banca de roupa, chega lá, tem 10 camisas todas iguais. Tá lá, R$20 cada camisa. Beleza. Então vai ter um monte de gente que vai ter camisa igual. Mas aí a empresa produz uma camisa única, com uma estampa única. Eles têm que cobrar mais caro por isso, né? Porque você produzir em série é mais barato. Quando você produz projetos por exclusividade, cor exclusiva, tamanho exclusivo, de acordo com o que o cliente quer, então você tem que cobrar por isso, tá? Às vezes, o que acontece? Peças para pronta entrega, você pode cobrar um preço mais barato, porque você foi ali, fez com o material que tinha, o tempo disponível, o acabamento que você quis fazer, e às vezes até mesmo gabaritou alguma coisa, copiou e fez várias peças iguais. Então dá para baixar o preço. Agora, quando chega projeto exclusivo, que você não tem um gabarito para fazer nada, você nunca fez o projeto, vai fazer aquilo para a pessoa, aí sim você cobra mais, beleza? Então tá aí, essa foi a última dica sobre valorizar o seu trabalho na hora de precificar.